Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Meu nome é Caroline, para quem não me conhece, e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, nunca gravei um vídeo assim, os 2 vídeos de maquiagem que tem no canal foi eu dando dica, né, mostrando ali como eu me maquio. E hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, um Maqui e Fala. Eu vou fazer essa pegada mais falando, conversando com vocês, alguns pontos que eu acho que são válidos falar e algumas coisas que eu tô passando ultimamente, sabe, nesses últimos tempos. E são assuntos que eu acho que são válidos falar porque talvez pode, sei lá, ajudar uma outra pessoa ou uma outra pessoa tá passando pelo mesmo problema que eu. Então, vou falando e me maquiando, então nem vou falar o que eu vou usar nem nada, mas vou mostrando só. Eu vou começar aqui primeiro com um hidratante. Ele tem ácido hialurônico. Se você viu o meu vídeo no canal mostrando todos os meus produtos de rotina, ele tá lá. Enfim, eu até trouxe também a minha agenda, que eu escrevo, faço o roteiro, essas coisas, né? Referente ao que eu vou falar pra não me perder. E hoje, né, eu quero falar um pouquinho aí, vou começar com vocês em questão a vida de casada, né? Eu casei tem 5 meses, vai fazer 6 meses. Eu casei em dia 4 de dezembro. Então aí a gente já tem 5 meses, 5 meses de casado, né? E morando também os dois sozinhos. Eu pelo menos, né, nunca tinha saído de casa pra morar sozinha, sempre morei com a minha mãe, né, e tal, sempre tive, no caso, a minha mãe pra tudo, né, em casa. E depois que eu casei, a gente casou, ainda eu fiquei morando com a minha mãe uns 25 dias, aí no dia 27 de dezembro, eu e o Gui, alugamos uma casa, né, a gente já começou a procurar antes, alugamos, e viemos morar os dois sozinhos, né, então seria ali só os dois. E os dois, essa é a questão. Eu moro próximo à minha mãe, né? Não é tão perto. Mas quando você casa, no caso, é você e teu esposo, né? No caso, a gente conta ainda assim com os nossos pais, né? No caso, pra pedir ajuda quando a gente precisa de algo. Mas a maioria do tempo é eu e o Gui, tanto pra tomar decisões, ver o que é melhor pra gente ou não. É sempre eu e o Gui. Então, os dois ali se ajudando. E esse tempo de 5 meses de casado, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou bem difícil, assim, de lidar, mas o Gui fala que não. Mas tem algumas coisas que às vezes eu não gosto ou gosto, as pessoas falam, né? Quando você fala de casamento, as pessoas falam, ai, nossa, não dá certo, porque você não conhece a outra pessoa, né? Eu falo isso sempre com alguns conhecidos relacionados a casamento, né, e tal, que eu tinha um pensamento, é engraçado que quem me conhece sabe que eu falava que eu não queria casar, sabe? As pessoas que me conhecem mesmo, tipo a minha amiga, minha mãe, tia, sabe? Minha irmã. Eu sempre falei que eu nunca queria casar, então eu era uma pessoa cética pra casamento. Sempre achei que casamento me prenderia a fazer coisas que eu gosto de fazer, como viajar, essas coisas, sabe? Tipo, sonhar, eu sou uma pessoa muito sonhadora pra conquistar objetivos e tal. E eu achava, né, que o casamento me privaria disso, mas por incrível que pareça, não. Por isso que eu falo que casamento, né, no namoro você conhece, né, a pessoa. Eu e o Gui, a gente namorou 1 ano e 5 meses ali, antes de casar, e é engraçado porque se sentar os dois juntos, a gente falava que nunca iria casar, né, os dois não queriam casar, a gente só queria namorar, mas na nossa cabeça a gente não queria casar. E eu acho que depois de uns 5 meses de namoro e tal, a gente começou a falar, não, para aí, a gente quer casar sim, a gente quer ficar um com o outro, né? O nosso casamento, o nosso namoro, no caso, tinha propósito, né? É isso que eu falo sempre, você namorar com algum propósito, porque se você tá namorando e o cara não quer nada com nada, nem continua, porque no casamento não vai dar certo. E então, assim, eu casei, sabe? Quando eu casei, eu ainda fiquei, meu Deus do céu, eu tô casando. Mas foi algo assim, eu encontrei no Gui, que é o meu marido, uma amizade, sabe? Que eu nunca tive uma amizade assim, que eu pudesse contar, sabe? Eu tô falando em relação, assim, a homem, né? Eu sempre tive minha mãe, minha amiga, mas em relação a contar ali com uma pessoa, né? Eu nunca tinha namorado antes, o Gui foi meu primeiro namorado.
meu marido, eu sempre falei isso, né? Que se um dia também eu arrumasse alguém, eu não queria casar, mas queria que fosse uma única pessoa. Não queria ficar indo de galho em galho, né? Com uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Eu sempre quis, se eu namorasse, né? Eu queria uma pessoa que fosse ficar comigo supostamente ali para sempre, né? E aí a gente, os dois casou, o Gui também nunca tinha namorado antes, então nós dois ali, os dois juntos. E viemos morar, né, os dois sozinhos. Nessa vida de casado a gente se ajuda muito, a gente conversa muito. Eu sou mais velha que o Gui ali, questão de um ano e pouco. Eu tenho 24 anos e o Gui tem 22, mas ele faz 23 agora em novembro. Então, assim, a gente é questão ali de um ano, eu acho. Mas isso não influencia, sabe? Eu acho que a gente tem muito juízo, muita cabeça, os dois se ajudam muito. Eu acho que isso é bem vantajoso num casamento. Você sempre tá ali se ajudando, sabe? Contando um com o outro pra tudo. Eu conto com o Gui pra tudo, sabe? Ele é meu amigo, a gente planeja as coisas junto, a gente quer conhecer outros lugares juntos, sabe? Tipo, tudo na nossa vida a gente já fazia junto no namoro e no casamento isso só juntou mais, sabe? Só teve uma união maior. E eu acho válido falar isso porque quando eu falo de casamento, né, seja aí pra alguns conhecidos, eu quase não falo, mas se a pessoa me pergunta, ai, nossa, mas eu já tive um casamento super ruim, que é o que eu escuto bastante, sabe? Ai, não, e não sei o que, ai, eu não confio em nome, eu nunca vou casar, eu prefiro ficar namorando. Eu falo, tá, é que talvez você ainda não encontrou a pessoa certa, né? Uma pessoa ali certa. Não, mas ai, casamento não é nada feliz, alguma coisa assim. Eu não falo que meu casamento do Gui, tipo, é mil maravilhas, mas a gente faz o possível, sabe? De estar ali um com o outro, de sempre um estar ajudando o outro, a conversa, né, um outro. Eu e o Gui, a gente conversa bastante. Se a gente acha que tem algo que tá incomodando, vamos supor, se eu acho que tem algo que tá me incomodando, eu chamo o Gui e converso com ele, ó, vamos conversar, né? A gente fala por mensagem, ó, vamos conversar. E aí a gente, quando eu chego do serviço, ou ele e tal, a gente senta e conversa. Então, casamento é isso, é você conversar sempre que algo ali te fizer mal. Porque se você ficar procrastinando e deixando, empurrando com a barriga, chega uma hora que não vai dar certo mesmo. E eu acho isso bem engraçado, né? Porque nós dois somos jovens e não perdemos a nossa juventude, né? Como as pessoas falam, a nossa liberdade, a nossa juventude. Nós dois somos jovens, casamos jovens, primeiros namorados um do outro e agora esposa, né? E eu sou esposa dele e ninguém perdeu nada, sabe? A gente faz sempre as coisas junto, a gente viajou o ano passado, foi super legal. A gente viaja, agora a gente não tá viajando devido à pandemia, né? Mas a gente viaja, sai um com o outro, sabe? Quando a gente não tá gostando de algo, ai, nossa, estamos aqui enjoados de, vamos supor, ficar em casa. Ah, vamos sair, vamos andar aqui num parque que tem próximo de casa, vamos isso, vamos aquilo. Então a gente sempre tá renovando pra não ficar aquela coisa monótona, sabe? Direto. E eu acho que isso é muito, muito vantajoso e válido, né, num casamento. Você tem que estar sempre ali tentando fazer com que dê certo. Essa é a realidade. Então, aí, em base de casamento é essa. Eu acho super... Então, pontos aí que vocês têm que pegar. Se você tá namorando, namore pra um propósito. Não fique só namorando, sabe? 5, 6 anos, 10 e não tenha um propósito, vocês dois. Porque eu e o Guilherme, a gente começou a namorar sem um propósito. Mas ali, quando a gente fez 5, 6 meses, a gente encontrou o propósito. A gente queria ficar um com o outro, a gente gostava um do outro, né? E a gente queria casar um com o outro. Então, esse foi nosso propósito, um casamento pra gente conseguir as nossas coisas juntos. E a gente tá aqui, né, lutando e conseguindo. Cada dia que a gente acorda, eu às vezes tô desesperada com algo, tô de saco cheio com algo, mas eu sento, converso com ele, Gui, é isso, e ele me dá um ânimo, olha, amor, é isso, aquilo, e me faz levantar e correr atrás mais um dia. E justamente ele também, então seja amigo do seu marido, sabe? Marido, seja amigo da sua esposa, porque isso é muito vantajoso. Contar tudo, né? Não ficar esse negócio de esconder as coisas. Ai, acho que isso não precisa eu falar. Nossa, eu e o Gui, a gente fala um pro outro, sabe? Às vezes coisas que a gente
as pessoas podem pensar assim que é algo bobo, mas a gente conta um pro outro. Engraçado que até na minha família eles ficam, ai, nossa, mas que melo-melo, mas que amor, ai, não sei o quê, porque a gente conta literalmente um pro outro. A gente não deixa nada passar, sabe? É contando ali um pro outro tudo. Então, esses são os pontos de casamento. Em questão de morar de aluguel, que eu também coloquei isso pra falar. A gente mora de aluguel. Nós dois, antes de casar, a gente tinha visto pra comprar uma casa, né, e tal. Tá até meio caminho andado, só que devido à pandemia tá tudo meio parado e tal. E então a gente tá esperando, né, pra ver o que dá. Supostamente a casa que é um apartamento, mas não é um apartamento que nem a gente vê apartamentos grandes. É tipo um sobrado, a parte de cima de um sobrado e tal, novo, nunca ninguém morou e tal. Mas era pra ter saído em fevereiro, então nossos planos, né, quando eu e o Gui veio morar de aluguel ali em dezembro, era ficar até fevereiro e depois a gente ir pra nossa casa, né, nossa mesmo, pagar a casa e tal. Só que devido à pandemia, está tudo parado. A gente fala sempre com a corretora, né, só que tá tudo parado e tal, a casa já terminou. Só que falta fazer uma liberação pra alguma coisa e tal, e é isso que não libere. Só que eu e o Gui também já colocamos os dois nas mãos de Deus, e seja a vontade de Deus, porque nós estamos vivendo tempos incertos, então a gente tá contando somente com Deus, essa é a realidade. Então, por enquanto ainda estamos no aluguel e vamos continuar até que seja necessário, até que a gente também tem outros planos aí pela frente, esperamos que dê tudo certo. Mas, enfim, então continuamos no aluguel, a gente paga aluguel, os dois, graças a Deus, pelo menos, né, com tudo isso que tá passando, temos empregos. Mas, é claro que todo mundo, né, quando casa, as pessoas já falam, ai, nossa, nada melhor que a própria casa. Sim, mas no caso é nossa casa porque a gente tá pagando o aluguel aqui, entendeu? Então, ficaremos aqui até o dia que Deus falar, meus filhos agora vão para a casa de vocês. Fora isso, ainda continuaremos aqui. Então, só batendo aqui, passei um hidratante, aí passei protetor facial, passei um pouco de base, a minha base que eu já dei várias dicas dela, que eu gosto dela bastante pra pele com acne e tal. E aí passei uma sombra só pra não ficar sem nada, tá vendo? Mas passei bem pouquinho porque eu não quero nada muito tchan. Tem pessoas que passam, né, contorno e tal, só que eu não tenho essas coisas. Eu tenho um pó aqui, mas, gente, eu não sei fazer isso, então nem vou fazer. Agora eu vou passar um rímel e passar um blush e já finalizar. Vou até tentar fazer aqui. Nossa, eu nem sei. Enfim. Outro ponto que eu tinha colocado também na minha agenda, volta eu aqui pegar a agenda, foi referente a preconceito. Eu já tinha falado em vários vídeos, acho que no meu primeiro vídeo, que eu nunca tinha sofrido preconceito na vida e tal. Só que teve um tempo, né, que eu fui em uma loja e eu fui seguida nessa loja. E literalmente eu fui seguida, sabe? A loja são 2 andares. Eu não tava nem com sacola, nem nada. Eu só tava com uma bolsa tiracolo. E eu fui seguida nessa loja. A loja tem 2 andares, então eu desci pro andar de baixo porque eu falei, não é possível esse segurança. Segurança alto, sabe? Branco e tal. E ficou me seguindo. E isso que entrou junto comigo na hora que a gente entrou na loja. Entrou 2 mulheres brancas com sacolas enormes, assim. Mas ele não seguiu nem nada. E eu só tava com a bolsa tiracolo e ele me seguiu. E, nossa, eu fiquei extremamente chateada e eu pensei ainda em sair da loja, eu tava sozinha, só que eu falei, não, eu vou comprar. Aí eu comprei coisa que eu nem precisava e saí da loja e fiquei extremamente triste por, em pleno século XXI, tá sofrendo esse tipo de racismo, esse tipo de preconceito, porque foi em questão da minha cor, sim. E ele só parou de me seguir quando eu saí da loja, né? Aquele dia eu fiquei mal, fiquei chorando quando cheguei em casa, conversei com a minha mãe, conversei com meu marido e tal. Foi esse ponto. E outro ponto em pleno também século XXI, a gente ter que ficar ensinando as pessoas a que palavras falar e a que palavras não falar. Né? Teve uma acontecida outro dia que eu tive que conversar com uma pessoa, né, no meu âmbito de trabalho, porque ela foi usar uma expressão e acabou falando uma expressão, um cabelo de bombril. Gente, eu tive que meio que falar pra ela, olha, não é isso, aquilo, você não precisa falar desse jeito. Eu entendi como você quis dizer, mas se você falar pra uma outra pessoa não vai entender, isso é um preconceito. Aí ela acabou falando outros pontos, eu entendi, mas eu acho muito chato a gente ficar dando conselhos e ficar explicando pras pessoas, olha, não fale isso.
olha, não fale aquilo. Eu acho muito chato, eu acho que a gente tem acesso à internet, né? A gente tem acesso a tudo ali pra gente ficar ainda falando esse tipo de palavra. Ou, porque isso sim, né, chamar o cabelo de uma outra pessoa, ou meu, ou de algo de bombril. Meu cabelo é crespo, meu cabelo é cacheado, ou o cabelo de fulano é crespo, ou é isso. São as normas que você dá, os nomes que você dá a cabelo, né? Não bombril, ou cabelo feio, cabelo ruim, essas coisas são coisas que não precisa estar falando. Mas eu tive que também meio que ensinar, né, falar para as pessoas. Eu acho que é muito chato a gente ter que ficar falando isso direto, né? Sempre, olha, não fala tal palavra, que essa palavra não é legal você falar. Não fale isso porque não é legal. Eu acho muito chato. A gente tá no século XXI, temos acesso à internet, temos acesso a livros, temos acesso a tudo pra ficar falando essas palavras preconceituosas. E não é só bombril, não é só cabelo ruim, não é só falar a palavra criado mudo, que também é uma palavra de racismo, é uma palavra de preconceito. Então eu acho muito chato ter que parar um momento da vida pra ficar explicando isso. Não é mais necessário, né, ficar fazendo isso. Mas enfim, quando for preciso, tem que parar ali e explicar pra pessoa que foi o que aconteceu. Outro ponto também é referente ao cabelo, né? Mas eu vou gravar um vídeo separado, só vou colocar um pouco. Outros vídeos meus eu estava com o cabelo maior, só que eu cortei, mas eu vou explicar em outro vídeo, especificamente somente para isso. Acabei tendo um corte químico, porque eu tinha feito luzes em casa mesmo, sabe? Quando você compra o pó descolorante e tal. E aí não deu muito certo, né? Enfim, todo ato tem uma consequência. E a minha teve de ficar a parte de trás, tipo, a frente não dava pra ver, sabe? Só que a parte de trás dava muito pra ver e isso já tava me agoniando. E até que eu fui num salão e pedi pra ele arrumar, sabe? E aí ele foi e tentou, ele falou assim, Carol, se eu tirar mais do teu cabelo, você vai ficar com o cabelo bem curtinho e talvez você não goste, né? Porque meu cabelo tava já uma altura super boa. E aí ele então fez um corte tirando toda a parte, assim. Eu já tive meu cabelo desse tamanho, assim que eu iniciei a transição, né? Cortei meu cabelo e depois ele foi crescendo e ele ficou assim nesse tamanho. E pra mim é tudo ok, ficou bem. Eu gostei assim do corte, é claro que se você é acostumada com o tamanho, depois corte, fica meio ali pra acostumar, mas eu tô gostando bastante do tamanho dele, então eu invento, prendo ele aqui, coloco um marquinho e prendo ele aqui em cima, faço isso, faço aquilo. E é isso referente a cabelo, mas vou contar melhor em outro vídeo. Outra coisa também é em questão à ansiedade. Eu não tinha isso, eu sempre falei, nossa, eu não tenho ansiedade, eu não tenho, só que esses últimos tempos a sociedade, né, está ansiosa, tá com ansiedade, tá com isso, tá com aquilo. E eu comecei a desenvolver de uns 3 meses pra cá, 4 meses pra cá. Eu já achei o ponto que tá me levando, me gerando a isso, só que ainda eu não consigo dar um basta, né? Relacionado a isso, mas assim, eu pensei que eu não teria, mas eu tô tendo às vezes crise de chorar, crise de ficar tremendo, crise de não ter vontade de ir pra lá, sabe, pra isso. E nossa, eu tô assim, se eu parar pra pensar nisso, eu começo a chorar. E graças a Deus eu tenho meu marido que tá ali comigo, que conversa muito comigo, e minha mãe também, mas esses últimos tempos tá bem complicado pra mim. Eu tô buscando tentar ler mais, sabe? Buscar me concentrar mais, ler mais a Bíblia, me chegar mais perto de Deus, porque eu não tinha isso antes. E eu comecei a ter isso de uns 3 meses pra cá, sabe? E só o fato de eu pensar que eu tenho que ir lá já me dá uma agonia, sabe? E é bem complicado, mas era um ponto que eu também queria falar pra vocês, que às vezes a gente passa por isso, sabe? Mas a gente tem que, não falo enfrentar, mas levantar a cabeça e falar que tudo na vida passa, sabe? E eu sei que isso vai passar. Você tendo ali pessoas que tá ao teu lado te ajudando, te apoiando, né? Você consegue passar e vencer, que é o que eu tô fazendo nesses últimos tempos, né? Eu tenho muito contato com meu marido, falo muito com ele, eu consigo só desabafar com ele, né? Ou com a minha mãe, no caso, como a minha mãe é mais por telefone, né? Então eu tenho ali, eu converso muito com o Gui sobre isso, ele me dá muitos conselhos, ajuda, a minha mãe também, graças a Deus. Então eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho pessoas ao meu lado que tá me ajudando muito a passar por esses
esse momento, sabe, de ficar chorando. Eu pensei que era só eu, só que aí eu fui conversar com... No caso, é a minha tia, sabe? Esposa do meu tio, que mora em São Paulo, e ela tá passando pelo mesmo processo, e a gente... Eu falei, não é só eu, não é uma frescura minha, não é uma invenção minha, eu tô tendo uma ansiedade, eu tô tendo um medo, sabe? Eu tô tendo traumas, né, disso. Mas o dia que eu conseguir me livrar disso, eu venho aqui também dar um feedback, um update pra vocês sobre isso, né? Enfim, e o outro ponto que eu coloquei é frustrações. Só que em questão de frustrações, eu acho que todo mundo tá, sabe, né? No momento que a gente tá passando com tantas percas que a gente tem e tá tendo, né? Teve e tá tendo. É normal a gente se planejar pra algo e acabar não dando certo, né? Eu entendo, até converso muito isso com o Gui, que a gente fala, mas se não tivesse isso, a gente não estaria mais aqui. Se não tivesse, né, uma pandemia e tal, mas a gente não sabe os propósitos de Deus. Eu só falo que a gente tem que se apegar muito com Deus, muito mesmo, porque estamos vivendo tempos incertos, estamos vivendo tempos que a única pessoa que pode salvar a gente é Deus. Então se apeguem muito com Deus, né? Orem, rezem, quem é católico, mas a questão é se apeguem com Deus, porque não temos amigos, não temos colegas. Eu falo que meus amigos, eu tenho 3 amigos. É minha amiga mesmo, que mora em outro estado, em São Paulo. É meu marido e a minha mãe. Então, minha mãe, minha amiga, meu marido. São os 3. Porque eu pensei que eu tinha amigos e eu sofri muitas frustrações, levei muitos baques. E eu acho que isso tudo tá piorando pra mim, sabe? Eu tô vivendo em um lugar que eu não tô querendo viver. Eu tô tendo dores, eu tô tendo reações, eu tô tendo diversas coisas. Só que ainda eu não tenho força suficiente pra conseguir me livrar disso. Então são frustrações que todo mundo tá tendo e é normal também às vezes a gente se preparar para algo e não dar certo. Mas, né, estamos vivendo aí tempos incertos que o nosso único socorro no momento é Deus, e é o que eu falo pra vocês, é o que eu tô fazendo hoje, e é o que eu falo pra vocês, se vocês estão passando por algo assim, também se apegar muito em Deus, porque é a nossa única salvação. E referente a isso, os pontos, né, que eu tinha colocado aqui para gravar sobre vida, sobre isso, foi esses pontos, né, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre isso. Sobre o cabelo eu vou gravar um vídeo mais específico. Se vocês querem mais eu fale mais alguma coisa sobre casamento, sobre casar jovem, sobre se estragar a vida, não estraga, tá? É tudo um papo furado de pessoas que não encontraram ainda seus pares e ficam usando isso. Mas se vocês querem mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários. Aproveita também pra me seguir lá no Instagram, Caroline P. Miranda __. Vou deixar o arroba aqui embaixo pra vocês ir lá me seguir, e também o link na descrição. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever, de enviar esse vídeo aí pra alguém que talvez esteja precisando, né, ou queira escutar. E até o próximo vídeo. E tchau!